Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana a gente vai trazer uma teoria da conspiração aqui voltada mais para mistérios do governo, tramas secretas. Então se você gosta desse tipo de tema, é o episódio para você. É o meu preferido. De longe é o meu preferido. Bom, e antes de falar do nosso tema, vamos lá pro Conspiradores Comenta. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Olá, pessoas. Vamos começar com o comentário do Gabriel Januário. E ele fala assim: fico besta com essas coisas, como essas coisas ainda possuem alguma força atualmente. Antigamente, as pessoas tinham vergonha da ignorância. Hoje tem orgulho. Parece que quanto mais ultrapassado e preconceituoso você for, melhor é para alguns. Você está falando do nosso último episódio, né? Que a gente falou sobre os protocolos de Sião. Então, se você não viu, volta uma casa para trás. E, de fato, eu concordo com você, Gabriel. É porque a gente já falou essa frase aqui e a gente sempre volta a falar. As pessoas só entendem o que elas querem entender. Essa é a verdade. Dificilmente uma pessoa ela vai ser imparcial no seu entendimento. Então, ou ela vai entender aquilo que ela quer entender, ou ela vai fingir que ela não entendeu. Raramente, a pessoa vai falar que aquele ponto de vista ela não concorda, né? Tem esse pensamento crítico, esse senso crítico. É difícil mesmo lidar com isso. E eu concordo com você. Exige um pouco de você abrir mão de ego também, né? E isso é complicado para a maioria das pessoas. Bom, a gente tem também o comentário do Jean Linhares, que também foi no Instagram, sobre o nosso episódio também sobre protocolos de Sião. Ele comentou o seguinte: impressão minha ou a Beta falou Napoleão? Falei. Gente, aquele episódio, eu não sei o que aconteceu, que a minha dicção tava esquisita, num nível. E olha, sabe o que era? Eu acho que eu tava muito cansada aquele dia. É que a gente gravou à noite, né? Chegou uma sexta-noite aquela vez. Então, eu tava muito cansada. Então, eu peço perdão, porque realmente, nessa gravação, foi, olha, só o caos. E perdão aí, galera. Foi um teste pra ver se vocês estavam prestando atenção. E aí ele continua aqui no comentário: eu conhecia sobre o protocolo de Sião, mas não lembrava que o Ford tinha publicado. Que coisa, por isso eu boicoto a Ford, não porque não tenho dinheiro. É muito bom, meninas, como sempre. Gente. É polêmico, né? Porque a gente lá na escola, a gente aprende que o Ford, ele foi a pessoa que revolucionou, né? Participou, teve um ponto crucial na época da Revolução Industrial. E aí a gente vê que é um pouco mais complicado que isso, né? Que a gente vai estudando, a gente vai crescendo e vai estudando. A gente vai vendo que alguns ícones históricos que você conhecia antes, eles não eram tão pontos de referência assim, tudo, né? Eu vi um meme uma vez que eu achei fantástico, que era busque conhecimento, mas não muito, porque senão dá vontade de chorar. Exato. Olha, eu posso falar que esse meme é muito correto, porque quanto mais você estuda, primeiro que quanto mais você estuda, mais humilde você tem que ficar para você, aquilo que você falou, né? Para você entender que você é ignorante. Esse é o ponto, né? Então, se você não fosse ignorante, você estaria estudando. E quanto mais você estuda, você vê que não sabe nada. Esse é o ponto. E, de fato, quanto mais você estuda, mais você começa a perceber algumas coisas ao seu redor que, infelizmente, te golpeia a ficar um pouco triste. Eu tenho que concordar. Bom, a gente também tem a Unifran, veio comentar aqui.
Ela falou: oi meninas, assisti esse documentário do Discovery e saí acreditando. Ah, ela tá falando do episódio das sereias. Se você não viu, também volta uma casa. Já vi um vídeo que falaram que sereias são seres de outro planeta, ou seja, extraterrestres. Devem ser parentes de Bilu. Ele não contou. Aí ela comentou: meu comentário é meramente especulativo. Ah! Exatamente. Como todos os nossos episódios são meramente especulativos. Se você não entendeu, é porque lá no episódio sobre as sereias, né, a gente falou de um documentário sobre as sereias que saiu no Discovery e que por muito tempo, eu não sei quanto tempo foi, mas foi um tempo razoável, eles não falaram que aquele documentário não era um documentário, né, era uma obra cinematográfica. E aí, não que o documentário não seja obra cinematográfica, não, aí ó, eu fazendo outra, né, não que o documentário não seja uma obra cinematográfica, mas era fake, é pra vocês entenderem. Era de mentira. E eles não revelaram isso. Eles foram revelar só depois. E o diretor, né? Foi fã do diretor. E o próprio diretor falou assim: não, porque esse documentário é meramente especulativo. Então, ou seja, é fake, meu irmão. É coisa de computador, entendeu? É fake. E é isso. E realmente, Eu quando assisti, eu já falei isso no episódio, falei, nossa, né? Acho que não é bem por isso, não. Mas realmente, na hora que você assiste, né, pela primeira vez, assim, que você vê, que parece mais um documentário, você fica um pouco impactado, mas ainda fica um pezinho atrás, né? Aquela coisinha assim, não, será mesmo? Aquela pulguinha atrás da orelha, será mesmo? Bom, agora vamos para as indicações de hoje. Bom, minha primeira indicação aqui é um canal que pode ser tanto no canal no YouTube quanto você pode procurar também no Spotify, que é o Histórias para os Brothers, que é uma dupla maravilhosa que conta diversos tópicos históricos que de fato aconteceram e parece que não são, que parecem teorias da conspiração, mas não são. É exatamente o que eles fazem. Então é bem legal vocês acompanharem e eles são muito bons. A minha indicação para hoje não tem uma relação direta com o tema, né, que a gente vai falar, mas tem aí também relação com... Foi considerado uma teoria da conspiração aí por um tempo, mas a história é real, né? O filme ele dá uma floreada, mas é uma história real, que é o Argo, né? Que fala sobre a crise no Irã na década de 80 e eles precisam tirar 6 pessoas da embaixada americana. Né? E aí eles criam um plano de fingir que são uma equipe de um filme que estão indo pro Irã para conseguir tirar essas pessoas de lá. Então, é bem legal, assim, o filme, para quem gosta desses temas, né, de teorias da conspiração, de questões de operação secreta, vai gostar. E o legal é que é baseado numa história real, né, então é bem interessante o filme. Vamos lá falar da Síndrome de Havana. Bom, o que falar de Síndrome de Havana, né? Imagina que você tá em casa, você tá no seu trabalho, e de repente você ou ouve um zumbido, um calor, ou você começa a ter uma tontura do nada, vontade de vomitar simultaneamente, tá? Dor de cabeça, vontade de vomitar simultaneamente, tontura, e você não sabe o que está acontecendo, e isso acontece do nada. Existem algumas especulações, isso é verdade. Especulações que existem algumas outras doenças, né? Porque esses sintomas, eles são sintomas de diversos tipos de doença. Vamos ser bem sinceros aqui. Mas o que chamou a atenção é que essas pessoas que começaram a sentir esses sintomas estavam exatamente como eu falei para vocês, trabalhando ou em casa, em alguma maneira nesse sentido, fazendo essas coisas do cotidiano e tiveram esse tipo de, enfim, sintoma, foram até o hospital e o hospital não soube diagnosticar o que era. E isso aconteceu por mais assim de 100 pessoas que trabalham especificamente para o governo dos Estados Unidos, seja na CIA, seja embaixada. E é muito curioso, porque parece, o que leva a entender é que as pessoas foram atacadas de uma determinada maneira. E ela se chama Síndrome de Havana porque começou em Cuba.
Então, se eu não me engano, foram os embaixadores, foi o consulado ou foi o embaixador? Eu não lembro. Foi na embaixada dos Estados Unidos, né? Em Havana. Isso. Foram lá, eu vou falar em principais alvos, mas eu não sei se foram alvos de verdade. Mas lá foram as primeiras pessoas a reportarem esse tipo de sintomas, e por isso se denominou Síndrome de Havana, porque são diversos tipos de sintomas que as pessoas sentem, mas que atacam, que por algum motivo que a gente vai discutir aqui agora, tem como principal alvo funcionários do governo americano, e que começou lá em Cuba. Certo? Esse é um resumão da história para vocês. Mas assim, essa história ela se destrincha por muitas coisas, assim. Primeiro, que começou lá em 2016, então é um tempo atrás, não é tanto assim, mas é um tempo atrás. E a gente vai trazer aqui à tona os mesmos pontos que a gente usou lá para discutir o projeto HARP. Se você não ouviu o nosso episódio de HARP, vai muitas casas aí para trás, eu não lembro qual episódio que é, mas é algumas casas ali para trás, e a gente vai trazer alguns pontos para vocês. E de lá para cá, de 2016 para cá, mais e mais casos foram sendo apresentados. E o principal suspeito, vamos dizer assim, né, do fenômeno é que um ataque seja feito por meio de armas de micro-ondas direcionadas. Que daqui a pouco eu vou discutir um pouquinho sobre isso, né? Bom, não sei se você sabe, mas micro-ondas, agora não é um fato de conspiração. Vamos para o Telecurso 2000 da Roberta. Vamos lá. Micro-ondas, uma das principais funções do micro-ondas é você poder mexer moléculas de água. Você faz com que moléculas de água se mexam, porque a molécula de água, é uma moléculazinha, ela tem uma carga, ela tem uma diferença de carga. Então, ela tem um polinho positivo e um polinho negativo ali, mais ou menos, para vocês poderem entender. E aí, quando a gente coloca isso no campo magnético, a molécula de água ela começa a mexer. E quando ela começa a mexer, ela começa a esquentar onde ela mexe. Então, você aumenta essa movimentação das moléculas de água, então você acaba esquentando. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bem simples, tá? Eu vou colocar um ovo para fazer dentro do micro-ondas. Não façam isso, crianças, porque explode. Por que o ovo explode? Porque lá dentro tem tanta molécula de água dentro do ovo que elas começam a se mexer tanto, e o ovo tem uma casca, certo? Você acaba criando vapor d'água lá dentro, de tanto que as moléculas se mexem. Daí, isso acaba fazendo uma mini panelinha de pressão. E aí, o ovo, o que ele faz? Para poder lá não contém mais aquela pressão, porque tem várias moléculas de água lá dentro se mexendo, que já passaram do estado líquido para o gasoso, onde as moléculas têm mais agitação, e aí a molécula acaba se expandindo e se rompendo a casca. Então, de uma maneira bem didática, é isso que o micro-ondas faz. Então, né, a função dele principal, ele foi criado para poder fazer com que essas moléculas de água fossem aquecidas e, consequentemente, aquecer as coisas. E aí, com o passar dos anos, o desenvolvimento armamentista possibilitou mexer com esse tipo de onda, né? Porque a gente tem um espectro de onda muito grande e a gente pode mexer com esse espectro de onda. Então, lá no HAARP, a gente viu lá ondas eletromagnéticas grandes, que eram ondas eletrônicas de rádio, que eram ondas grandes. Aqui a gente está falando de micro, então é uma onda um pouquinho menor, certo? Na ordem de 10 a menos 6, então é uma micro-onda. E é possível direcionar essas micro-ondas? Sim, é possível direcionar. E é por isso que a gente vai começar aqui a debater algumas coisas com vocês. Então aqui eu vou fechar a minha introdução e fechar também a minha parte do Telecurso 2000. Bom, como a Beta bem falou aí, né, esses sintomas eles chamaram a atenção tanto pela quantidade de pessoas que reportaram isso, né, começou nessa embaixada de Havana e aí cada vez mais funcionários da embaixada começaram a falar sobre isso, como também pela intensidade, né? Tem vários relatos dessas pessoas
Inclusive tem um vídeo da NBC, né, que é uma emissora dos Estados Unidos, que fez uma espécie de mini documentário, né, fazendo entrevistas com algumas vítimas aí da síndrome de Havana, né, e eles relatam coisas como, por exemplo, dores de cabeça insuportáveis, alguns chegam a relatar perda de audição, danos neurológicos. Então, por exemplo, uma das pessoas, ela não consegue manter a visão dos 2 olhos focada no mesmo lugar, né? Isso gerou prejuízo para essas pessoas que até hoje elas estão lidando com isso, né? Não foi uma coisa só de momento, né? E aí o que chama atenção nesses relatos é que essas pessoas estavam tanto na embaixada quanto em casa. Então isso acontecia não só, né, dentro, né, do prédio onde elas estavam trabalhando, mas também na casa delas, com familiares delas, não só com os próprios funcionários, né? E uma coisa que é curiosa é que eles falam que se a pessoa começava a sentir isso, se ela saísse do lugar onde ela estava, se ela se deslocasse, esses sintomas tendiam a desaparecer ou melhorar. Como se fosse realmente algo que tivesse direcionado, né, para aquele lugar onde ela estava, né? Tanto que isso começou a circular até entre as pessoas, né, da embaixada. Uma das pessoas que foi entrevistada contou que ela estava na casa dela lavando louça, quando de repente ela começou a ouvir um som como se fosse de uma cigarra, né? Ela fez essa comparação. Era um som contínuo, assim, insistente, e aí ela começou a sentir esses sintomas. E aí ela lembrou do que um outro funcionário da embaixada, que também tinha acontecido isso com ele, falou para ela alguns dias antes. Falou, olha, se acontecer com você, sai do lugar onde você tá, né? Que a tendência é melhorar. E ela disse que realmente saiu, tipo, ela foi para um outro lugar da casa dela, e aí aquilo melhorou, né? Como se tivesse saído, né, da mira de alguma coisa. E o mais curioso é que isso começou lá em Havana, mas os relatos eles começaram a vir de outras partes do mundo também. A embaixada de Genebra, a embaixada dos Estados Unidos em Genebra, em Bogotá, no Vietnã, na França. Então, embaixadas dos Estados Unidos em vários locais, funcionários relatam esses mesmos sintomas. Chegaram a mais de 1.000 pessoas em 96 países, relatando a mesma coisa. Nossa, é muita gente, né? É muita gente. E é aquilo que eu falei para vocês. A principal suspeita é que sejam ondas de micro-ondas, né? Dentro do espectro. Então, a teoria é que tem uma arma direcionada de micro-ondas que faça com que as pessoas sintam esse tipo de sintoma. Então, lembra que eu falei que ela agita as moléculas d'água? Voltando lá para o telecurso, lembra aquela molécula que agita a molécula d'água, certo? Agita moléculas que têm carga no geral, mas principalmente é de água, que ela é levinha. E aí, imagina o dano que isso pode causar, por exemplo, em cérebro, no olho, que é água. O seu olho é água. O seu sangue é água. Você é feito aí, né? Você já não aprendeu que você é feito 70%, 90% água, sei lá, dependendo do porte físico. Então, assim, bebezinho é água, bebezinho é completamente feito d'água, né? Chega a ser 90 e poucos %. Então, dependendo do porte físico da pessoa, realmente a porcentagem de água muda, mas a pessoa, em sua grande maioria, é água. Então, os efeitos de ondas micro-ondas no seu corpo é extremamente grave, né? Tanto que, assim, quando você pega ali, você vai ali no seu micro-ondas, você vê a estrutura do micro-ondas, você tem que fazer com ele fechado, ele não funciona com ele aberto, justamente por causa disso, porque a onda, se ela estiver liberada ali no meio, sem a proteção com os materiais devidos em volta, que é por isso que a gente tem a caixa do micro-ondas para fazer o micro-ondas funcionar, aquilo seria danoso pra gente, mas já que a gente tem a caixa de micro-ondas para poder defender a gente daquelas radiações, então ele se torna não perigoso, certo? Então, imaginem que uma arma fosse capaz de mirar realmente numa pessoa só e focar naquele ponto, que nem a Paty falou, naquele ponto da casa, né? Enfim, as ondas de micro-ondas. Aí eu fui atrás de alguns exemplos de armas sônicas, porque som também é onda, né? Como a gente já falou lá para vocês, né? O HAARP, que tem as ondas de rádio, né? E existem vários, se você procurar no YouTube, tem vários vídeos de armas sônicas, desde armas sônicas
com ondas sonoras mesmo, para você poder ouvir. Então, há 10 anos atrás, se não me engano, eu encontrei um vídeo no YouTube postado há 10 anos atrás, falando que tinha a primeira arma sônica aqui no Brasil, e essas armas sônicas, elas eram usadas para poder dispersar manifestações. Então, um som muito alto, muito agudo, que faz com que as pessoas tenham tontura, enjoo, todos os sintomas que a Paty falou, só que num som muito alto. E não era focado, é um som aberto, né? Ele é para frente, ele é como se fosse um escudo, então ele é para frente, focado, e as pessoas que estão à frente daquilo sofrem com efeito. Outra coisa que eu achei muito curiosa agora, trazendo para esse ano, foi na posse do presidente Lula. Não sei se vocês chegaram a ver, mas na posse do presidente Lula existiam alguns seguranças com uma arma um pouquinho diferente. O que é essa arma de drone? É uma arma contra drone. É uma arma que é uma arma sônica também, uma arma sônica também, e ela tem a função de você interferir na comunicação do drone com o controle. Então, ela emite ondas e faz com que se perca essa conexão, né? E aí o drone cai. Então, você tem a queda do drone. Então, também é uma arma sônica, trazendo agora pro nosso dia a dia aqui no cotidiano aqui. E tinham diversas dessas na posse do presidente Lula, tanto que derrubaram, acho que 4 drones no decorrer da cerimônia. Então, é uma coisa que não está tão distante. Se a gente pegar todo aquele histórico, né, de armas que a gente já falou aqui, histórico de armas que a gente já falou aqui, né, não é uma coisa tão distante da nossa realidade. Mas o que mais me intriga é que a fonte dessa inteligência geralmente é os Estados Unidos. E como é que os Estados Unidos atacam os Estados Unidos? Ou não, entendeu? Será que é o próprio Estados Unidos atacando os Estados Unidos para poder culpar outra pessoa? Que aí a gente começa a especular. Comentário meramente especulativo também. Então, aí, né, como a Beth também falou, né, tem esses questionamentos aí de quem, né, seria o dono dessa tecnologia, né? O primeiro culpado, o primeiro suspeito aí, o primeiro que foi questionado sobre isso foi Cuba, né? Até porque isso aconteceu no momento, né? Cuba, né? Para quem não sabe disso, mas Cuba e os Estados Unidos têm uma relação bastante complicada aí ao longo do tempo, né? Cuba teve a Revolução Cubana, né? Lá em 59 e 60. Desde então é um país, né, comunista. E os Estados Unidos tentou invadir Cuba, não deu certo. Tentou não invadir, mas incitar uma revolução lá dentro de Cuba para derrubar o regime comunista, que não deu certo. E diante disso, desde então, lá da década de 60, tem uma série de embargos contra Cuba, que eram motivados pelos Estados Unidos, né? E aí esses embargos, eles fizeram, em grande parte, com que Cuba seja o que é hoje, né? Um país sem muita indústria, né? Porque trazia uma série de penalidades para quem negociasse com Cuba, e considerando que os Estados Unidos é aí, né, um dos países mais influentes do mundo, né? Se você não consegue fazer negócios com os Estados Unidos, você está seriamente prejudicado, né? E aí, com o governo do Obama, isso começou a mudar. Então, algumas dessas sanções, né, foram retiradas, e aí a embaixada voltou para Cuba, porque durante muito tempo os Estados Unidos não tiveram uma embaixada lá, né? Então, veio num momento de reaproximação entre os países, quando isso começou a acontecer. Então, o primeiro suspeito foi Cuba. Mas, né, o governo cubano negou todas essas acusações, eles chegaram a disponibilizar pessoal para fazer algumas varreduras nas embaixadas, para tentar entender o que estava acontecendo, né, não chegaram a nenhuma conclusão, mas aí a gente vai para o segundo, né, inimigo histórico aí dos Estados Unidos, que é a Rússia. E aí, quando a gente fala da Rússia, né, a Beta estava aí falando de armas sônicas, já existe um histórico lá da Guerra Fria, entre 1953 e 75, de que a União Soviética, de fato, tentou usar armas de ondas contra a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, né? Então, a ideia era essa mesma, era ter ali um raio, né, indo de um prédio para o outro, para duas coisas, né? Primeiro, para espionagem, né, para ativar algumas escutas no prédio, e também para atrapalhar a comunicação, porque como a Beta falou, né, esse tipo de equipamento serve para isso,
A gente tem, por exemplo, em algumas regiões de presídio, tem esse tipo de aparelho para você não conseguir usar o celular. Né? Então, algumas regiões perto de presídio, você não consegue usar seu telefone de jeito nenhum, porque realmente tem aparelhos próprios para atrapalhar essa comunicação. Então, assim, já tem um históricozinho, né, de vezes em que isso de fato foi usado. Talvez, hein? Olha aí. E aí é que começa a nossa discussão, né? Porque assim, eu peguei uma de quem que é, acho que da BBC, né? Falando que os Estados Unidos descarta a atuação estrangeira e suposta síndrome de Havana. Então ele fala, isso foi em 2 de março desse ano. E ele fala assim, ó, o relatório da inteligência dos Estados Unidos afirma que há diferentes causas para as anomalias de saúde que afetaram os diplomatas, tá? E aí, dentre esses diferentes casos, né, eles inclusive apoiam a ideia, né, fomentam a ideia de que seja um efeito de histeria coletiva, o que eu acho bem arcaico, vou dizer assim, tá? Que histeria coletiva já era aplicada lá bem lá atrás, lá na Terra, lá atrás, no tempo das trevas, lá atrás, lá em 1900 e 1400, 1300, histeria coletiva veio de lá para cá, assim, ó. Qualquer coisa que não sabia explicar era uma histeria coletiva. E aí uma das outras explicações seriam sintomas de gripe. Porque, afinal de contas, agora, né, no final de 2020, a gente está falando de 2023, né, no final de uma pandemia, então acredito eu que esse relatório seja influenciado por esse fim dessa pandemia. E, por fim, eles falam assim, nós não conseguimos avançar com os estudos porque nós temos limitações metodológicas para a emissão desses relatórios. Então, ou seja, no final das contas, eles não chegaram em conclusão nenhuma. Eles só falaram que tem algumas hipóteses, mas não tem nenhuma conclusão definitiva. E tem um detalhe, né? Eu baixei a parte do relatório que eles divulgaram lá pra ler. E, na verdade, no trecho, eles falam assim, que consideram improvável que venha de outros, que venha de algum serviço secreto estrangeiro, para improvável, né? Mas que provavelmente, que de acordo, né, com o que eles entendem do que eles observaram, que eles também não abrem grandes detalhes do que eles observaram para chegar nessa conclusão, mas de que poderiam ser fatores ambientais, aí eles falam aí dessa questão de saúde, né, da gripe, lá, e que, por fim, consideram improvável. Então, assim, eles nem descartaram a hipótese totalmente de que poderia ser uma arma, como também não explicaram o que poderia ser. Meramente especulativo esse relatório. Que maravilhoso. Eu não sei, só sei que foi assim. E é isso. É isso, entendeu? Não sei, só sei que foi assim, que assim aconteceu. Nesse vídeo da NBC que eu comentei aqui, eles entrevistam um médico também, que atendeu algumas dessas pessoas, né? E aí ele mostra as tomografias, e aí o que ele explica, né, é que essas pessoas que ele atendeu, eles tinham lesões no cérebro semelhantes a de uma concussão, né? Todas elas tinham lesões realmente graves, assim, neurológicas, né? Então, essas pessoas, inclusive, cobram até hoje do governo americano até assistência médica, porque elas ficaram impossibilitadas de trabalhar, algumas delas. Elas não conseguem mais. Tem uma que diz que ela teve sérios problemas de memória, então hoje ela não consegue mais se concentrar da mesma forma que ela conseguia antes, né? Então, muitas enxaquecas, as pessoas ficaram incapacitadas mesmo. Sabe o que eu fico pensando? Agora também a Roberta aqui meramente especulando, tá bom? Eu não sei, mas nós, seres humanos, nós não temos dimensão
do quais são os efeitos para a saúde de todos os aparelhos e tecnologias que a gente usa, porque todos os aparelhos que a gente usa, se você não sabe, parte do princípio de eletromagnetismo. Então, nós convivemos muito de perto com ondas eletromagnéticas, de todos os tamanhos, né? Da menor que da luz visível aqui, às vezes algumas coisas vêm do sol que são menorzinhas, mas a gente convive, inclusive, né? A gente está aqui cercado. E aí, conforme a tecnologia ela vai avançando, mais e mais e mais, a gente convive com mais tipos de ondas eletromagnéticas. E aí, eu não sei até que ponto, por exemplo, aqui estou especulando fora do assunto, mas até que ponto, por exemplo, isso vai influenciar na nossa saúde a um longo prazo. Porque esse desenvolvimento de tecnologias com esses comprimentos de ondas diferentes e menores até, são novos, né? Não tem nem 100 anos, né? Aplicado para todo o público. Então, será que que daqui mais para frente, daqui mais uns 50 anos, daqui mais uns 100 anos, quais serão as consequências da convivência de todas essas ondas muito perto da gente? Porque tem gente hoje, vamos lembrar que tem gente hoje que é contra usar micro-ondas, que fala que micro-ondas estraga a saúde, que micro-ondas não sei o quê, e tem gente que não gosta de usar computador, por exemplo, notebook, porque acha que emite mais ondas, né? Não sei de onde tirei isso, mas bem, que emite mais ondas que um computador normal, ou então que não tem um celular, porque justamente o celular ele funciona, né, por ondas, totalmente por ondas. Então, fica aí uma indagação, né? Eu acho que a gente não conseguiu ainda prever os danos que a gente vai sofrer com esse tipo de tecnologia a longo prazo, principalmente no quesito evolutivo. Se eu estiver muito errada, um biólogo ou uma pessoa que estuda aí biosistemas me corrija, mas eu não sei se tem algum estudo que fala desse tipo de impacto. Eu acho que não, porque não tem como prever isso no futuro. E aí o que eu fico pensando, agora voltando pro tópico do assunto, qual seria o motivo de atacar as embaixadas? Porque, assim, atacar a CIA, inteligência artificial, nada a ver. Eu tava lendo outra coisa, o ChatGPT já veio inteligência americana, né? Ele tá entendendo. Espiões, legal. Vamos atacar, porque afinal de contas, né, eles estão agindo contra, né, o nosso país e tudo mais. Agora, atacar a embaixada, o atacar a embaixada me leva mais fazer uma cutucar no sentido político do que no sentido prático. Não sei se vocês conseguiram me entender. Sim. E isso quase deu certo, né, em Cuba, porque uma das coisas que os Estados Unidos fizeram enquanto eles ainda estavam tentando entender tudo isso, né, que culminou nesse relatório que saiu esse ano, foi praticamente diminuir pela metade a embaixada, quase fechou a embaixada em Havana, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, e os relatos começaram a aumentar, né, de uma forma descontrolada, e aí muitos deles foram mandados de volta. Nossa. Então, e outra coisa, né, bem como você falou, eu acho que é um ataque bem no sentido político, até de repente fomentar rivalidades, né, entre países. Talvez o verdadeiro culpado disso, se tiver algum, o objetivo é fomentar essas rivalidades, né. Exatamente, eu também acho. Então, a questão seria assim, eu acho que no meu ponto de vista, né, que eu sei que os Estados Unidos já devem ter pensado nisso, mas quem iria querer esse tipo de rivalidade? Inclusive nesses países todos que foram citados. Quem iria se beneficiar com esse tipo de rivalidade? Exato.
Um dos pontos que eles consideram no relatório para dizer que é improvável é justamente por conta dessa diferença de perfil, assim. Né? Se ainda fosse, por exemplo, só em países com viés mais comunista que isso acontecesse, mas não, é generalizado, né? Países que, inclusive, têm boas relações com os Estados Unidos. Então, ou seja, a conclusão, só pode ser alienígena. que é a explicação mais lógica. Ou seja, só pode ser alienígena. É isso, gente. Não, as brincadeiras à parte, também nem sei se os alienígenas teriam tanta especificidade para poder atacar. Né? As embaixadas. Isso e por que só as embaixadas dos Estados Unidos? Exato! Por quê? Porque, gente, eles devem estar usando uma lâmpada muito estranha. Não, porque tem casos que acontecem em casa, né? Como você mesmo bem disse. E tem essa teoria aí também, né? Tem gente que especula que na realidade é uma coisa interna. Né? Às vezes algum tipo de teste, algum tipo de coisa está sendo desenvolvida nas embaixadas que está afetando as pessoas e ninguém está falando. Gente, a gente já falou aqui que os Estados Unidos foi um dos pilares, assim, de testes bem antiéticos. Volta bastante casos atrás, aí você vai ver vários episódios sobre isso. Então, ele tem um histórico, né, de ter esse tipo de teste realmente e testar no próprio time, que eu acho, né, uma sacanagem, testar com qualquer pessoa é sacanagem, mas com o próprio time é mais sacanagem. E sem a pessoa saber, né? Exato, se fosse não é nenhuma pessoa voluntária para aquela pesquisa. Exato, não é voluntário. Você não tá ali testando alguma coisa porque você, estou aqui me comprometendo com o meu país, entendeu? Eu vou aqui ajudar a ciência. Não é assim. Você tá ali sofrendo o teste sem você saber. E o que eu achei pior de toda essa história, assim, é que nessa entrevista, né, com as vítimas, muitas delas sequer têm recebido apoio para os tratamentos médicos. Né? Então elas sofreram isso em serviço, né, e não conseguem apoio para os tratamentos que elas precisam fazer. Porque as pessoas até foram desacreditadas no momento que eles começaram a revelar os sintomas, né, e aí atrás dos médicos. Então, você imagina que o descrédito já vem lá atrás, né? E muitas das coisas que a gente falou aqui sobre os Estados Unidos fazerem esses testes um pouco antiéticos, começou com a galera desacreditando mesmo a história. E depois é que a história foi validada lá na frente. Então, MK-Ultra era uma grande teoria da conspiração por muito tempo, né? Exato. Então, a gente o que a gente pode fazer? É observar, ficar esperando mais notícias sobre, que daqui mais pra frente a gente vai saber a verdade. Ou não, mas eu acredito que sim. Prefiro acreditar que sim. Mais pra frente a gente vai saber um pouco mais da verdade. E só um ponto, né, também desse mesmo vídeo da NBC, é que a gente tá falando aqui de fato de 2016, né? Mas eles trouxeram uma pessoa para ser entrevistada também, que era um funcionário da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que ele fala que foi afetado por coisas muito parecidas, que ele alega também ter sido uma arma de ondas, e aí ele descreve sintomas muito parecidos com essas pessoas de Havana, entre os anos 1996 e anos 2000. Nossa! Ele fala, né, que também relata esses mesmos sintomas, tal, enquanto ele estava em serviço. Então, assim, não dá nem para saber se é uma coisa tão recente, né, gente, 2016, né, relativamente recente, ou se é algo que já vem acontecendo há um tempo. Bem curioso mesmo. Agora eu fiquei intrigada. Porque que convenhamos que a partir de HAARP muita coisa deve ter evoluído, né? Sim. Não, e HAARP é mil e uma utilidades, né? Vira e mexe aparece aqui nos episódios, nos mais variados assuntos. HAARP é tudo.
O projeto Harp, quem inventou o projeto Harp foi um gênio. Não, mas brincadeiras à parte, porque realmente aquilo que eu falei é um projeto tão grandioso, era um projeto tão grandioso, né? O Harp, que ele acaba interferindo em outros grandes projetos, né? De tão grande que ele era. Né? Sei lá. Aguardemos para os próximos capítulos. Esse é mais um episódio que a gente vai terminar sem conclusão. Então, só pra instigar aí vocês, e quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem vários vídeos, né? Vários materiais aí pela internet. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais um episódio pra vocês. É isso, gente. Eu gosto desses tipos de episódio que eu posso dar um pouquinho de aulinha. Um pouquinho de Telecurso 2000, só um pouquinho. Só os velhos vão entender. Mas eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.